Atenção. Vamos então fazer a prece de abertura e que todos consigam absorvê-la como ela deve ser absorvida. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também de pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduze-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérico Seberista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Bom trabalho para todos, e peço agora ao nosso irmão Gabriel que faça o seu trabalho, e que essa mensagem seja bem
captada por todos nós. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos ler a mensagem número 47, psicografada no dia 19/6/1948. Verdades que te foram ocultadas. Para todo festim, o Rei Nosso Senhor envia os seus servos a convidar todo aquele de boa vontade que deseja comparecer. Em virtude do próximo festim ser um dos mais extraordinários, em comemoração às bodas do Cordeiro, a humanidade agora será prevenida e chamada por um convite todo especial. Como o seu tempo se aproxima, o Senhor reuniu seus servos e disse-lhes: escolham as missões e vamos dar início ao grande convite. Aos que seguirem para a terra, lhes serão fornecidos invólucros materiais possuidores de todas as faculdades especiais para o fim desejado. E lá deverão aguardar a época de dar início ao trabalho. Depois disse o Senhor aos seus outros servos: os que enviei à terra já se encontram em condições de serem utilizados. Ide e procurai-os, e por intermédio deles pregai, advertindo e convidando a este banquete de amor que eu vou realizar e oferecer. Convidem com insistência, ensine o caminho e forneçam a túnica nupcial aos que não a possuírem, e que são os ensinamentos verdadeiros. Sejam benevolentes para com todos os ignorantes e humildes que tiverem boa vontade, e não olhem o tempo gasto com estes, contanto que fiquem em condições de também comparecerem. Havendo ainda boa vontade, mas ignorância completa, deverão procurar todos os meios para fazê-los compreender e, neste caso, utilizem as faculdades dos intermediários e provoquem fenômenos para facilitar o trabalho. Se tudo isto não produzir resultados, não desprezem ainda os de boa vontade. Lancem o último recurso, utilizando os fluidos dos intermediários que lá estarão para a materialização e apresentem-se falando diretamente, se necessário. Disse mais o Senhor: a boa vontade é tudo para mim, e onde ela estiver, desejo que tudo seja feito para trazê-la ao festim. Quanto aos rebeldes e obstinados, não percam tempo algum. Orem por eles e implorem misericórdia, porque ai daquele que não aceitar esse convite. Todavia, recomendem a todos que não basta ouvirem os vossos ensinamentos. É preciso segui-los e compreendê-los, porque a ignorância é como um animal que não dispensa o freio. E como ao festim ninguém poderá comparecer amordaçado, torna-se indispensável o esclarecimento que a si mesmo controla. Ciência, ciência, porque tudo é lei. Lei, lei, porque tudo está escrito e arquivado na biblioteca divina. Agora que na Terra vai terminando o último milênio de seu curso primário, ai daquele que não estiver preparado para o grande exame e com ela passar o curso secundário, pois terão de voltar a uma escola ainda primária, onde repetirão todo o seu curso cheio de sofrimentos. Para todo festim, então, aqui, o nosso festim, que o Senhor
organizou, se refere a esse período, esse festim, a inauguração do Reino de Deus. E não é o Reino de Deus como é concebido nas religiões, mas o Reino de Deus da natureza, o real, o despertar da consciência crística em nós. Então, esse festim é o início dessa inauguração na humanidade, onde a consciência espiritual vai se tornando a principal característica da raça humana. E aqueles cuja consciência não desabrochar, o Senhor está pedindo que a gente trabalhe redobradamente para facilitar esse trabalho, esse despertar de cada um, contanto que todos tenham boa vontade nesse serviço, né? Para servir. A única forma de estabelecer e sustentar esse reino dos céus na terra é através dos próprios seres humanos, pela compreensão da unidade de todos os seres da natureza. Então, começaram a encarnar os médiuns, que são aqueles a primeira turma que foi mandada para a Terra. A gente pôde ver isso no início do processo de codificação do Espiritismo, quando eram realizados diversos fenômenos de materialização para chamar mesmo a atenção de que existia algo muito oculto ainda na natureza humana e que precisaria ser conhecido. E também para efetivamente treinar esses que ele chamou de intermediários. Quem são os intermediários? É a mesma coisa de médios, aqueles que são médios, que estão entre os que estão encarnados e os que estão desencarnados. Então, os intermediários, quem são? Somos nós, que aprendemos, de certa forma, a ouvir, ou a ver, ou a sentir, porque tem uma variedade enorme de características mediúnicas, e todas elas podem ser utilizadas nesse trabalho. Quando os intermediários começaram sua missão, receberam essa capacidade de não só falarem o que ouviam dos outros servos, mas também podiam materializar aqueles que, devido à sua evolução, não precisavam mais de corpos físicos. Agora, o nível desse trabalho é tal que não precisamos mais materializar corpos para outros se manifestarem. Mas, caso as coisas se tornem difíceis, pondo em risco o plano, esses recursos de materialização ainda podem ser utilizados para ajudar aqueles que têm boa vontade. E a ênfase é dada para aqueles que possuem boa vontade, mas para os rebeldes o destino é outro, tendo que recomeçar em outro cenário evolutivo. Para o de boa vontade, ou para os de boa vontade, todo esforço deve ser devotado para que eles possam comparecer. E esse conhecimento é o verdadeiro traje nupcial. Por que ele chama de traje? E por que ele fala que o conhecimento é o verdadeiro traje? Porque
o conhecimento verdadeiro é aquele que nos transforma. Então, o nosso visual etérico se altera realmente porque campos de energia se ampliam em torno da gente e com rara beleza, porque daí ver aquelas pinturas de anjos e tudo mais com asas é uma forma de representar essa expansão dos campos energéticos, quando o conhecimento real faz efeito e muda e nos transforma. Todo conhecimento transforma a gente. E esse conhecimento da nossa natureza oculta, ele nos leva a uma transformação em todos os níveis, não só no corpo físico, com uma saúde melhor do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, mental e no campo que a gente chama de aura, ficando isso visível na alma, como se fosse uma bela roupa. Daí a representação dos anjos com asas, pois os campos energéticos desenvolvidos pela atividade dos centros e chakras irradiam energias em forma de ondas nas diversas direções. Nesse parágrafo, se tudo isso não produzir resultado, não despreze ainda os de boa vontade, nesse parágrafo, mais uma vez, é reforçada a ideia de se dar todo apoio àqueles de boa vontade, pois estes são conduzidos de bom grado e, devido a essas características da boa vontade, eles foram, em vários momentos da história, usados como massa de manobra para aqueles que, fingindo de carneiros, eram verdadeiros lobos e levaram muitos aos despenhadeiros das trevas. Isso tem acontecido em todas as épocas, mas principalmente na Idade Média, chamada Idade das Trevas. Finalmente, a boa vontade é, afinal de tudo, que interessa. É, afinal, tudo que interessa. Onde estiver presente, devem ser cuidados como cuidamos das crianças, para que eles não sejam outra vez desencaminhados como aconteceu antes. É preciso que cuidemos desses de boa vontade, como cuidamos das criancinhas, com nosso amor e nossa dedicação. Todavia, recomendo a todos que não basta ouvirem os vossos ensinamentos. É preciso segui-los e compreendê-los, porque a ignorância é como um animal que não dispensa o freio e, como ao festim ninguém poderá comparecer amordaçado, torna-se indispensável o esclarecimento que assim mesmo controla. Então, aqui, ele dá a chave e a razão porque necessitamos ter o conhecimento, porque só tem o autocontrole aquele que conhece. O ignorante, ele se torna joguete das opiniões daqueles que, não tendo boas intenções, ou até tendo boas intenções, mas não tendo conhecimento, os conduzem de forma, como o exemplo que Jesus dá, que cego não pode guiar cego. Então, aqui ele afirma que o autocontrole é possível apenas àqueles que possuem esclarecimento, resultado da compreensão e da prática. Não basta apenas o entendimento intelectual. Até hoje, a gente ainda encontra, tem muitos irmãos nossos, né, no mundo, né, que não chegaram a ter esse conhecimento e que a gente nota que eles têm uma espécie de crença de que o conhecimento ou esse desenvolvimento
virão até eles sem eles terem que prestar esforço nenhum. Isso é um ritmo de desenvolvimento natural, mas esse ritmo, uma vez que as pessoas são esclarecidas, ele pode ser acelerado. Acelerado no sentido não de pular etapas, mas de tornar-se responsável pelo seu próprio desenvolvimento. E, uma vez que nós somos responsáveis por isso, esse desenvolvimento, esse conhecimento vai causar uma mudança em nós que será notada por aqueles que estão acima de nós e buscarão nos auxiliar no sentido de que a gente chegue mais rápido ao nível de serviço à humanidade. Porque a compreensão errônea de que a salvação é buscada individualmente e que ela ocorre individualmente faz com que as pessoas fiquem egoístas, achando que podem ser salvas apenas fazendo certas coisas, como adorando alguém ou seguindo cegamente o que um pastor ou um sacerdote fala. Então, é colocado também que aquele que não tiver dominado esse conhecimento é como se fosse amordaçado, não podendo comparecer ao festim nessa condição. O que é amordaçado? Porque a intuição dele não vai funcionar. Então, ele não tem como desenvolver a percepção do que está acontecendo. Ele não tem como participar, colaborar, enfim, se tornar um convidado que se integre aos outros convidados e participe da festa. É mais ou menos essa a ideia do festim. E a festa é para todos aqueles que não são os rebeldes, que se comprometam em seu desenvolvimento, mas não só no seu desenvolvimento, mas no desenvolvimento também de quem está ao seu lado, de quem está à sua volta, de quem está na sua comunidade, e usando de todos os meios para que esse conhecimento seja alcançado. E com o conhecimento vem o esclarecimento, e realmente é aquele conhecimento que nos transformou, que nos mudou, que não uma coisa forçada porque a gente tem que obedecer a alguém, mas um desenvolvimento espontâneo, como Jesus menciona no caso das crianças, que tem uma espontaneidade na sua apresentação, né? Mais advertências. Agora que na Terra vai terminando o último milênio de seu curso primário, ai daquele que não estiver preparado para o grande exame, e com ela passar ao curso secundário, pois terão de voltar a uma escola ainda primária, onde repetirão todo o seu curso cheio de sofrimento. Ora, nós estamos encerrando um período, uma era, que nós chamamos de era de peixes, que foi muito importante para o desenvolvimento da mente individual. Mas o desenvolvimento da mente individual nos leva a um sentimento de separatividade. Quer dizer, as pessoas, nesse processo de desenvolvimento, desenvolvem uma ideia de que são autossuficientes e que tudo elas podem apenas porque têm uma mente
bem desenvolvido. Mas agora, esse momento que nós estamos vivendo, a gente está na transição entre fechar a era de peixes e iniciar a era de aquário. As duas estão, uma está saindo e a outra está entrando. Então, na era de aquário, esse desenvolvimento agora passou a ser o do sentimento. Então, esse sentimento que uns poucos de nós têm vai ser mais abrangente, incluindo, inclusive, os aspectos mentais das pessoas. Então, devido a essa inclusão dos aspectos mentais, essa questão do individualismo tão acirrado na era de peixe vai ser amortizado. Então, as pessoas vão entender que a inteligência vai estar a serviço do amor, né? Da compreensão, do sentimento. Então, isso não é de uma hora para outra, mas o trabalho continua. E esse início, entrada na era de aquário, é que se refere o festim, porque é o início do tão falado reino de Deus. Não é que Deus vai... não é que o Cristo, Jesus Cristo, Emmanuel, vai se reencarnar num corpo físico, mas essa sementinha plantada na época da era de aquário começará a dar frutos nos nossos corações. Então, cada um de nós tem uma sementinha de Cristo e começou a desabrochar. E começando esse desabrochamento, vai desenvolvendo esse sentimento que é aquilo que esclarece a razão. Porque a razão vê tudo lógico, tudo que é lógico, mas sem o sentimento isso se torna frio. Então, esse calor que nós precisamos para a nossa razão ser humana, né, mais humana, é decorrente do desenvolvimento dessa era que está entrando, a era de aquário, que os seres humanos vão se sentirem coletivos, quer dizer, vão sentir um ao outro, vão perceber que cada indivíduo é parte de um todo, não no aspecto apenas intelectual de entender, assim eu entendo que nós sejamos parte de um todo, mas que sim, vamos sentir que somos parte de um todo. E esse todo inclui tudo, os nossos irmãos humanos e os nossos irmãos de outros reinos. Então, realmente, para quem está vivendo o que nós estamos vivendo e que já vivemos em outras encarnações nessa era de aquário, é uma verdadeira festa. Então, lendo aqui a parte verdinha, mais advertências, pois tudo está dentro das leis. Está escrito em tudo que se manifesta. Esse livro da lei está escrito em cada um de nós. Podemos alegar que não conhecemos, que não demos a devida atenção a esse livro, mas as leis escritas nele têm seus próprios meios de cobrar, e paulatinamente vamos aprendendo os seus métodos. Vamos entendendo que essa biblioteca está em nós e que as reações, os efeitos produzidos pelas causas que produzimos vão chamando nossa atenção de que devemos dar absolutamente atenção a esses mecanismos, que nossas dores e sofrimentos de todas espécies não são absolutamente castigos da divindade, mas sim a misericórdia divina agindo para o nosso despertar prolongado e embalado pelas grandes ilusões tão eficientemente pregadas por aqueles rebeldes e embrutecidos que teimam em querer
estabelecer regras egoístas e cruéis para dominar e desviar aqueles que de boa fé se deixam guiar. Então, meus irmãos, essa é a visão que eu tive dessa lição, dessa mensagem. A gente está diante do desafio, diante da missão, e precisamos retomar, né? Precisamos compreender a necessidade de trabalhar nesse sentido. Cada um achar o seu ponto de encaixe no plano, onde nós nos encaixamos no plano, e executar a nossa pequena parte nesse plano, para que ele finalmente se realize em benefício de todos nós. Sejamos humanos, sejamos anjos, sejamos animais, vegetais ou minerais, todos são afetados por esse processo de desenvolvimento, de progresso. E é isso que o Pé da Rocha nos deixa, e como o nosso irmão Jorge Aga fala, a gente tem que buscar nas entrelinhas o que está lá para poder transformar o conhecimento intelectual em esclarecimento da alma, ou das almas. A paz, o equilíbrio, o amor, a harmonia, seja nossos campos de proteção para a gente executar essa obra. Muito obrigado, irmão Gabriel, pela sua explanação sobre a mensagem. Eu, particularmente, só gostaria de acrescentar que essa mensagem foi enviada em junho de 1948. Estamos fazendo praticamente 74 anos dessa mensagem. E nós, que aqui estamos, nos devemos perguntar: nós participamos desse festim? Vejam bem que a palavra não é festa, é festim. Ou seja, eu considero que seja no diminutivo. Ou seja, a cada trabalho que um mensageiro, um médium faz, ele está cometendo ou participando de um festim. Então, vamos todos participar desse festim, porque ele está em cada um de nós para ser realizado. Então, vamos trabalhar para que esse festim se realize a cada minuto, a cada instante, em cada reunião. Vamos então agora, meus irmãos, fazer o encerramento ritualístico da nossa noite. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão encerrados, aliás, perdão. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter já atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia da nossa eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E que Deus fique com todos vocês. Eu vou pedir licença para
me retirar da reunião por necessidade de exercício